vou tentar ser um pouco mais breve, a sentença é longa, tá? Essas partes que citam depoimentos e tal, vou ser um pouco mais breve, tá? Vou focar mais na fundamentação e na dosimetria em si, ok? Então, Renan Eduardo Irmer, brasileiro, solteiro, escrito no CPF, aqui que consta do processo, foi pronunciado como incurso no artigo 306, caput, cumulado com seu parágrafo 2º, do Código de Trânsito Brasileiro, artigo 308, cumulado com 298, inciso 1º, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, também artigo 304, artigo 305, todos do Código de Trânsito Brasileiro, e por fim, artigo 121, caput do Código Penal, por 2 vezes, cumulado com o artigo 18, inciso 1º do Código Penal. José Antônio Francisco Filho, vulgo Chico, brasileiro, solteiro, natural de Rolândia, pronunciado como incurso nas sanções do artigo 308 caput, cumulado com o artigo 298, inciso 1º do Código de Trânsito Brasileiro, além dos artigos 304 e 305 também do Código de Trânsito Brasileiro, para que fossem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri dessa comarca de Cambé. Aqui eu cito a denúncia, a sua integralidade, tudo que consta inclusive naquele caderno que os senhores tiveram acesso. O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da comarca de Cambé entendeu que o réu Renan Eduardo Irmer praticou 2 crimes de homicídio simples contra as vítimas Daniela Aparecida Rodrigues Moraes e Gregory Rios Lima de Oliveira, bem como os crimes de embriaguez ao volante, participação em racha em concurso de pessoas, omissão de socorro e fuga do local do crime. Quanto ao réu José Antônio Francisco Filho, vulgo Chico, os jurados entenderam que o réu praticou o crime de participação em racha, omissão de socorro e fuga do local do crime. Ante exposto e por tudo mais que consta nos autos, julgo procedente a denúncia para o fim de condenar o réu Renan Eduardo Irmer como incurso nas penas do artigo 306 caput, cumulado com seu parágrafo 2º do Código de Trânsito, artigo 308, cumulado com o artigo 298, inciso 3º também do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso de pessoas, artigo 304, artigo 305 e artigo 121 caput por 2 vezes do Código Penal e condenar o réu José Antônio Francisco Filho como incurso nas penas do artigo 308 caput, 298, inciso 3º do Código de Trânsito Brasileiro, artigo 304 e 305. Condeno ainda os réus ao pagamento das custas e despesas processuais, desde que possam fazê-lo sem prejuízo da própria subsistência, nos termos da Lei 1060 de 1950, o que deverá ser provado em sede de execução. Assim, com base no artigo 492, inciso 1º do Código de Processo Penal, passo a aplicar as penas. Então, do réu Renan Eduardo Irmer, primeiro crime, o duplo homicídio simples, artigo 121 caput do Código Penal. O ponto de partida na primeira fase é a pena mínima cabível à espécie, ou seja, 6 anos de reclusão. A culpabilidade, no caso, foi normal à espécie. O réu não ostenta antecedentes criminais. No que tange a sua conduta social, vislumbro estarem ausentes maiores elementos para afirmar um juízo convicto para utilizá-la a seu desfavor. Quanto à sua personalidade, também não há dados concretos para validar com precisão o desvio para a prática de atos criminosos, razão pela qual não deve ela ser usada nem para beneficiar, muito menos para prejudicar o ora condenado. Os elementos dos autos evidenciam que os motivos do crime são comuns ao tipo. No que atinge às circunstâncias do crime, tenho que elas não foram normais ao delito, mas são elas objeto de outros crimes pelos quais o réu também foi condenado, não havendo, portanto, nenhuma outra peculiaridade que mereça ser valorada nessa oportunidade. As consequências do crime são inerentes ao tipo, de modo que não podem prejudicar o réu. O comportamento da vítima, no caso, não pode ser valorado nem em favor nem a seu desfavor. Assim, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena base no mínimo legal, qual seja 6 anos de reclusão. Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes, já que o réu em seu interrogatório apresentou escusas quanto à assunção de responsabilidade direta, o que prejudica o reconhecimento da confissão. Ademais, ainda que estivesse ela presente, em nada mudaria o resultado da dosimetria, tendo em vista que a pena já se encontra no mínimo legal, sendo inviável reduzi-la a patamar menor que este nessa oportunidade, de acordo com a súmula 231 do STJ. Assim, fixo a pena provisória em 6 anos de reclusão. Por fim, na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena,
Desse modo, totalizo a pena do réu em 6 anos de reclusão para esse primeiro crime. O concurso formal. Conforme previsto no artigo 70 do Código Penal, se praticado mais de um delito mediante uma única ação delitiva, configura-se o concurso formal de crimes, aplicando-se a regra da exasperação do aumento em relação ao crime com a pena mais grave, sendo indiferente no presente caso qual pena será usada, eis que fixadas aqui no mesmo patamar. Assim sendo, como 2 foram os crimes cometidos nas mesmas circunstâncias, mediante uma única ação, incide ao caso previsto no artigo 70 do Código Penal, motivo pelo qual aumenta em 1/6 a pena do acusado, resultando na pena de 7 anos de reclusão. Do crime de embriaguez ao volante. O ponto de partida na primeira fase é a pena mínima cabível, 6 meses de detenção e 10 dias multa. Aqui eu digo que, mesma coisa, a culpabilidade foi normal, não tem antecedentes criminais, não tem elementos contra a culpa social, as consequências do crime foram extremamente graves, resultando em 2 óbitos, os quais foram tratados de forma apartada anteriormente, e por essa razão não podem figurar de novo nessa oportunidade, sob pena de injustificável bis in idem. Assim, ausente de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena fica em 6 meses de detenção. Inexistem circunstâncias atenuantes, mas incide no caso a agravante prevista no artigo 298, inciso 3º do Código de Trânsito, à vista de que, conforme se infere dos autos, a CNH do denunciado estava com a validade vencida desde 23 de fevereiro de 2017. Assim, aumento a pena em 1/6, totalizando nessa oportunidade em 7 meses de detenção e 12 dias multa. Não há causas de aumento ou diminuição de pena. Desse modo, totalizo a pena para este crime em 7 meses de detenção e 12 dias multa. Com relação ao valor do dia multa, fixo em 1/10 do salário mínimo, vigente ao tempo do fato delituoso, ante a existência de elementos concretos acerca da situação econômica do condenado. Possui ocupação profissional lícita, possuidor de veículo de médio padrão, domicílio individual, muito embora sua jovialidade e existência de família em residência separada, o que destoa de uma condição de pobreza ou de parcos recursos a permitir a fixação de apenas um mínimo legal. Da pena de suspensão ou proibição de se obter habilitação para dirigir. Ainda verifico que existe, como preceito do tipo penal pelo qual o réu foi condenado, a previsão cumulativa da pena de suspensão ou proibição de se obter habilitação para dirigir veículo automotor. No caso, à vista das consequências da conduta criminosa, que ceifou a vida de 2 pessoas para todo sempre, creio não ser menos do que o mínimo razoável a imposição da proibição de obter carteira de habilitação, que inclusive estava vencida, pelo prazo máximo previsto em lei, qual seja 5 anos. Tal penalidade não está ligada ao sistema trifásico da pena de reclusão ou detenção ou mesmo de multa, mas sim às circunstâncias do delito, a gravidade da conduta e, no caso, o resultado no mundo dos fatos, que vai muito além da mera abstração de um possível dano à coletividade. Basta lembrar que para 2 famílias a perda que elas sofreram por culpa do agora condenado tem duração eterna e irrevogável. Assim, proíbo o réu de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, caso não a tenha, e suspendo a habilitação existente, ambos pelo prazo de 5 anos. A participação no racha. Também aqui a pena mínima aplicável é 6 meses, começa em 6 meses. A culpabilidade foi normal à espécie, o réu também não tem antecedentes criminais, a conduta social não tem elementos para prejudicar nem melhorar, as consequências do crime foram extremamente graves, resultando em 2 óbitos que já foram tratados anteriormente e não podem figurar aqui de novo para prejudicar o réu. Assim, ausentes circunstâncias judiciais favoráveis, a pena base fica em 6 meses de detenção e 10 dias multa. A mesma coisa, não tem nenhum atenuante, mas tem agravante da CNH vencida, razão pela qual aumenta a pena em 1/6, ficando em 7 meses de detenção. Também não há causas de aumento ou diminuição, fica aqui a pena final para esse crime de 7 meses de detenção e 12 dias multa. Com relação também ao valor do dia multa, eu só copiei o raciocínio anteriormente, fixando em 1/10 do salário mínimo, em virtude das circunstâncias econômicas aqui que se encontram no processo. Mesma coisa, esse crime também prevê a pena de suspensão ou proibição de se obter a CNH, pelas mesmas razões,
Fixei na pena máxima, proibição de 5 anos de ter a CNH. Tá? Da omissão de socorro, né, um outro crime, penúltimo. O ponto de partida também pela lei é 6 meses de detenção. Os mesmos elementos de culpabilidade, não tem antecedentes, enfim, nada que possa aí, prejudicar. A consequência do crime é grave, mas é normal, de uma omissão de socorro, você não pode valorar isso negativamente, razão pela qual fica a pena mínima mantida em 6 meses de detenção. Também não há circunstâncias que atenuem a pena, mas há agravante da Carteira Nacional de Habilitação vencida. Assim, fixo a pena em 7 meses de detenção para esse crime. Também não há outras causas de aumento nem de diminuição. Por fim, o último crime é imputado, a evasão do local do crime, que também tem a pena mínima de 6 meses de detenção pela lei do Código de Trânsito Brasileiro. Pelos mesmos motivos, a mesma fundamentação, a pena ficou em 6 meses, a pena base. Depois não tem atenuante, mas tem a agravante da CNH vencida, aumentei em 1/6, totalizando em 7 meses. Não há também nenhuma outra causa de aumento ao final, nem de diminuição. No concurso de crimes, conforme a inteligência do artigo 69 do Código Penal, ocorre o concurso material quando o agente, mediante mais de uma ação, pratica 2 ou mais crimes. No caso dilatado, verifica-se que o réu concorreu pela prática de 2 homicídios simples, embriaguez ao volante, participação em racha, omissão de socorro e fuga do local do crime, mediante 2 ou mais ações, de tal forma que as penas, ora aplicadas, devem ser somadas. Assim, soma as penas, totalizando a reprimenda definitiva em 7 anos de reclusão, 2 anos e 4 meses de detenção e 24 dias multa, cujo valor para cada um fora fixado em 1/10 do salário mínimo. Determino ainda em desfavor do réu, na forma como assim exposta por 2 vezes, a proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 5 anos, na forma do 293 do Código de Trânsito Brasileiro. Considerando o disposto no artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal, tendo em vista que a quantidade de pena total fixada, estabeleça o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. Saliento, por fim, que de acordo com o STJ, a unificação das penas de reclusão e detenção é possível apenas na fase de execução penal, para fim de fixação do regime prisional inicial, conforme se infere aqui no recurso especial que eu acabei juntando ali. Da substituição da pena ou conversão irresistível de direitos não é possível por conta dos crimes e a quantidade da pena aplicada. Além do fato do réu ter permanecido em liberdade durante todo o trâmite processual, verifico aqui agora que não há elementos que autorizem nesse momento a decretação da sua prisão preventiva, na forma do artigo 312 do Código de Processo Penal. Ademais, a pena que é aplicada por si só não permite a sua execução em regime fechado, já que pela lei, em regra, apenas as penas superiores a 8 anos de reclusão autorizam o início do seu cumprimento no cárcere. Assim, reconheço o seu direito de recorrer em liberdade. Da detração, consigo-se por oportuno que a detração não tem o condão de modificar o regime provisional, porque ele também não ficou preso, ele ficou solto o tempo inteiro. Da fixação de valor mínimo para fins de indenização. Dispõe o artigo 387, inciso 4º do Código de Processo Penal, que o juiz deverá fixar valor mínimo para fins de reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelos ofendidos. Aliás, tal dispositivo é, de certa forma, corolário do que já prevê o artigo 91, inciso 1º do Código Penal, que dispõe, como efeito da condenação, tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Com relação aos elementos da responsabilidade do réu, não há de que se duvidar. A conduta criminosa, seu dolo, com mais razão, o nexo causal e o resultado danoso restaram cabalmente demonstrados no presente feito e reconhecidos pelo Conselho de Sentença. A questão que se impõe é: qual é o valor que decorre desse dever de indenizar? Quanto vale uma vida humana? No presente caso, quanto valem 2? Está a se falar da perda de um bem imaterial, aquele que é o único e o mais valioso a qualquer pessoa, que sem ele nem pessoa é. Artigo 1º do Código Civil. Evidentemente que também se pode falar em danos materiais,
ligados eventualmente a empreendimento que tais vítimas possuíam, em recebíveis que elas tinham, e obviamente em lucros cessantes do que elas, se ainda vivas fossem, em tese receberiam. Tudo isso demanda elementos de prova para se aferir com maior exatidão um valor mais adequado para fins de indenização. No entanto, a determinação legal é para a fixação de um valor mínimo, o qual pode ser majorado, se assim desejar a parte, em intentar demanda específica, seja para buscar os valores citados anteriormente que demandam prova, seja para aumentar aquilo que este magistrado agora vai decidir. E o que este magistrado pode arbitrar a essa altura, vez que isso não demanda nenhum outro elemento de prova para tanto, mas ciente de que a missão é árdua e impossível de ser levada a cabo, é o valor da indenização mínima a título de danos morais pela morte dessas duas pessoas. O dano moral em sentido próprio, nas lições do professor Flávio Tartuccio, causa na pessoa dor, tristeza, amargura, sofrimento, angústia ou depressão. É dessa espécie que aqui se trata. Para a sua família, as mortes causadas pela conduta do ora condenado não só trazem dor, mas também tristeza, amargura, sofrimento, angústia e depressão, todas somadas. E ainda uma espécie de sentimento de resignação, até mesmo com Deus, que muitos não conseguem superar. É possível colocar em dúvida a existência de dano moral aos familiares no caso em tela? Não. O valor de uma vida é imensurável e certamente não há dinheiro nesse mundo que a quantifique de forma justa, mas ainda se estamos falando de duas. Sonhos não vividos, planos não realizados, convívios e momentos afetivos subtraídos, um casamento entre eles não realizado, uma família a menos, e esperanças não renovadas. E tudo por conta da conduta do ora réu, que sem eufemismos e de forma trágica, colocou fim às histórias de Daniela Aparecida Rodrigues Moraes e Grego Elius Lima de Oliveira. O valor do dano extra patrimonial deve levar em consideração as circunstâncias do caso, o bem jurídico lesado, a extensão do dano, o grau de culpa do agente, o caráter pedagógico da sua imposição e também a capacidade sociocultural e econômica dos envolvidos. O bem jurídico é a vida humana, no caso as vidas de Daniela e Grego, cujos danos foram absolutos, já que foram ceifadas por completo e para tudo sempre, restando apenas lembranças e a dor de uma perda insubstituível aos seus. As circunstâncias do caso são graves, afinal, os crimes foram levadas a cabo pela condução de veículo automotor sob embriaguez, ausência de permissão para dirigir e ainda disputa de racha, com velocidade totalmente fora do limite da via. Por fim, quanto à capacidade econômica das partes, como se vê da prova dos autos, depoimento das testemunhas, inclusive do próprio réu, é fato que o ora condenado trabalhava, morava em apartamento sozinho, dirigia veículo automotor de sua exclusiva posse, embora em nome de seu pai, e tinha suporte de sua família, como apontou em seu depoimento em sede de inquérito e mesmo em juízo. Ou seja, ostentava um certo poder econômico, que não se sabe quão superior era quando comparado aos das vítimas dos homicídios, que não se encontram mais aqui para oferecerem tais esclarecimentos. Dessa forma, fixo como valor mínimo, na linha do que vem entendendo a jurisprudência nacional, e aqui já peço sinceras desculpas às famílias, ressaltando que esse dever legal imposto a mim é humanamente severo demais, a monta de 150 salários mínimos, aproximadamente R$211 mil, para cada uma das vítimas, ressaltando que se trata de um valor mínimo. Aqui eu junto uma jurisprudência que dá suporte a isso, e eu digo ao final, aqui é importante trazer à baila o enunciado da súmula 642, do STJ. O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do seu titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória. Não se trata aqui não de um dano moral para a família, mas sim daquele que faleceu, e agora a família pode representar para reaver a indenização. Okay? Com relação ao réu José Antônio Francisco Filho, da participação em racha, o ponto de partida na primeira fase é a pena mínima cabível, 6 meses de detenção. Aqui, de forma bem breve, os elementos de culpabilidade são normais ao crime, não tem antecedentes, não tem nada que possa prejudicá-lo, mas também nem aboná-lo. A pena aqui também ficou no mínimo legal, tá? Não teve agravante, não teve causa de aumento, 6 meses, tá? E 10 dias multa.
Aqui, com o valor ao valor do dia multa, eu fixo em 1/30 do salário mínimo vigente, porque não tem elementos concretos da situação econômica do Chico no processo. Ok? Da pena de suspensão ou proibição de se obter a habilitação para dirigir. Pelas mesmas razões que eu fundamentei anteriormente, a pena máxima também de se obter a suspensão ou a proibição de 5 anos, tá, de ter a CNH. Da omissão de socorro, a mesma coisa. A lei prevê que se parta do mínimo legal, 6 meses de detenção. Não há nada ali para valorar contra ele, também nem a favor. A pena também fica no mínimo de 6 meses. A mesma coisa com a fuga do local do crime, onde o ponto de partida também é 6 meses. Então, pelas mesmas razões, a pena fica aqui no mínimo legal. No concurso material de crimes, né, somando ali as penas, no caso aqui do Francisco, a reprimenda definitiva ficou em 1 ano e 6 meses de detenção e 10 dias multa, cujo valor para cada um foi fixado em 1/30 do salário mínimo. Além disso, determino, na forma como exposta 2 vezes, a proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir pelo prazo de 5 anos, na forma do 293 do Código de Trânsito. Oficie ao DETRAN acerca da penalidade administrativa. Considerando a disciplina do artigo 33, a linha A, parágrafo 2º, a linha A do Código Penal, tendo vista a quantidade de pena fixada, estabeleço aí o regime aberto para o início do cumprimento da pena, com as condições estabelecidas no artigo 115 da Lei de Execução Penal. Aqui, no caso, o réu, ele, por conta da quantidade de pena aplicada, ele faz direito a substituição, por prestação de privativa de liberdade por 2 excessivas de direito. Tá? Então, aqui, no caso, é uma prestação pecuniária e prestação de serviço de comunidade a entidades públicas, tá? Em uma das atividades que eu listo aqui no processo. A prestação pecuniária será no montante de 10 salários mínimos, aproximadamente R$ 14.120, a ser paga à vítima da omissão de socorro, abandonada no canteiro da pista à espera de ajuda. O valor foi sopesado sob as circunstâncias do caso concreto e, principalmente, levando-se em conta aqui elementos mínimos da capacidade econômica do réu, no caso, o veículo por ele na época, um Cruze, ano 2012, cujo valor da tabela fica de R$ 51 mil, que era na época. Ressalto-se ainda que a substituição diz respeito apenas à privativa de liberdade, permanecendo intacta a pena de suspensão, a proibição de obter a CNH. Okay? A prestação de serviço à comunidade vai ser por 540 horas, tá? Será executado durante o tempo que durar aí, 1 ano e 6 meses, 7 horas semanais, preferencialmente aos sábados, domingos e feriados, tá? Para não prejudicar o trabalho. Por conta da pena, por conta das circunstâncias, direito também de recorrer em liberdade, não há que se falar em detração. E por fim, com relação à fixação do valor mínimo, no presente caso do Francisco, à vista de que ele não foi denunciado e pronunciado pelos 2 homicídios, deixo de fixar o valor mínimo de reparação por evidente incompatibilidade lógica. No mais, com relação aos demais crimes cometidos, inexistem elementos para se valorar qualquer tipo de indenização nessa oportunidade. Tá? Disposições finais, tá? Então aguarde o trânsito julgado, oficie ao Tribunal Regional Eleitoral, oficie ao DETRAN, ok? Data de hoje. Eu agradeço aqui inicialmente o comparecimento das partes, a dignidade e a postura do outro Ministério Público, o Dr. Walter, doutores advogados se portaram aqui no plenário. Agradeço aos senhores jurados, né? Foram 2 dias de trabalho, né? Como eu disse lá atrás, a gente brinca, mas realmente é bem cansativo. Os senhores têm família, também têm seus compromissos profissionais. Agradeço muito o trabalho aqui hoje, ok? Agradeço também ao trabalho de todos os serventuários, né? Que realizaram isso aqui. O júri demanda uma organização imensa. Agradeço também ao meu assessor, que deve estar por aí, ó, o juiz de direito, se Deus quiser, né? Agradeço os policiais militares que fizeram a segurança aqui do evento. Declaro então encerrados os trabalhos. Boa noite a todos. Pode ser. Pode ser. Porque tem que tentar.
Gente, vocês ouviram toda a sentença do juiz, né? O juiz deu toda a sentença, tanto para o Renan quanto para o Zé Antônio, né? Então, assim, toda a sentença, o Renan fica em regime semiaberto, os 7 anos de detenção e os 2 anos de reclusão, e o Zé Antônio Francisco, ele um ano e pouco, né? Então pode até trocar por pena pecuniária, serviço comunitário, etc. Então isso aí, a família saiu um pouco revoltada, não falou nada, mas está um pouco, a família, né, das vítimas um pouco decepcionados com a sentença. E a gente vai aguardar agora para ver quais serão aí as consequências disso, né? E a partir dessa sentença e termina esse julgamento. A gente volta a falar mais disso, vamos pegar mais detalhes sobre isso para deixar você bem informado. Então, você assistiu tudo ao vivo aqui, José Eduardo, JR, informação, credibilidade. A gente vai falar mais sobre isso, ok? Obrigado a todos, fique com Deus e a gente vai pegar um pouco mais de informação aqui agora. Até mais.